Aprendi ao longo da minha vida que o maior erro não é atacar cedo demais, mas responder a tudo como se tudo fosse urgente. Há uma diferença profunda entre agir e reagir, embora o mundo moderno tenha aprendido a confundir as duas coisas. Agir nasce da escolha, reagir nasce do estímulo. E quem vive sendo estimulado não governa nada. Vejo isso com clareza hoje, mais do que vi em qualquer outro tempo. Nunca houve tantos gatilhos, nunca houve tantas provocações pequenas, constantes, quase invisíveis. Uma mensagem que exige resposta imediata, um comentário atravessado, uma cobrança fora de hora, um olhar interpretado como desrespeito. E antes que a mente avalie, o corpo já se moveu. Palavras foram ditas, a decisão já foi tomada. O problema não é a resposta em si. O problema é não perceber que cada reação transfere o controle para fora. Quando alguém reage automaticamente, não está escolhendo, está obedecendo ao ambiente. E o ambiente, quando percebe isso, passa a conduzir. Vi líderes perderem autoridade não por decisões erradas, mas por disponibilidade excessiva para reagir. Tudo virava prioridade, tudo merecia resposta, tudo exigia posicionamento. E pouco a pouco, a figura que deveria conduzir passou apenas a apagar incêndios que não precisava ter acendido. Reagir a tudo cria a ilusão de força. Parece prontidão, parece coragem, parece presença, mas na prática é exposição constante. Quando você reage a tudo, ensina aos outros exatamente onde te atingir. Ensina o tempo que precisam esperar. Ensina o tom que devem usar. Ensina o gatilho que funciona. Isso vale para o trabalho, vale para relações, vale para a vida digital, vale para a própria mente. Hoje, as pessoas estão cada vez mais exaustas, não porque enfrentam grandes desafios, mas porque não conseguem ignorar os pequenos. Vivem em estado permanente de alerta. Respondem mensagens como se fossem ordens. Entram em discussões que não levam a lugar algum. Gastam energia explicando o que não precisa ser explicado e chamam isso de responsabilidade. Mas responsabilidade sem critério vira submissão. O estrategista não reage a tudo porque entende algo simples. Nem todo estímulo exige resposta. Alguns exigem silêncio, outros exigem tempo e muitos exigem apenas indiferença lúcida. Quando você responde a tudo, sua agenda deixa de ser sua. Seu tempo passa a ser fragmentado, sua atenção se dissolve e sua presença perde peso. Vi homens brilhantes perderem clareza porque viviam resolvendo coisas. Nunca paravam, nunca observavam, nunca deixavam o outro se revelar sozinho. Porque o outro sempre se revela quando você não reage. A reação imediata impede o erro do adversário, impede a exposição, impede o excesso do outro. Você salva quem te provoca ao reagir rápido demais. No campo humano, isso é fatal. Quando alguém percebe que você sempre responde, ele não precisa ser cuidadoso. Quando percebe que você sempre se justifica, ele não precisa ser preciso. Quando percebe que você sempre reage, ele não precisa se explicar. Você faz o trabalho por ele. A ilusão moderna diz: se eu não responder agora, perco espaço. A realidade estratégica diz o contrário. Quem responde sempre perde posição. Porque posição não vem da presença constante, vem da previsibilidade baixa. Quem reage a tudo se torna previsível, e quem é previsível é controlável. Por isso digo com a clareza de quem observou muitos erros se repetirem. O primeiro sinal de que alguém não controla mais nada é a incapacidade de não reagir. Não é fraqueza, é treinamento errado. E enquanto você não aprender a escolher quando responder, alguém ou algo continuará escolhendo por você. Existe um preço que quase ninguém calcula quando vive reagindo a tudo. Não aparece de imediato. Não vem com um aviso claro. Ele se infiltra devagar,
Até que um dia a pessoa percebe que está cansada demais para decidir com lucidez. Vi isso acontecer inúmeras vezes. Homens e mulheres competentes, inteligentes, bem-intencionados, que não fracassaram por falta de capacidade, fracassaram por desgaste acumulado. Não foi uma grande derrota. Foi o cansaço constante de responder a estímulos demais. Reagir exige energia. Cada resposta consome atenção. Cada explicação rouba foco. Cada confronto, por menor que seja, deixa um resíduo emocional. O problema é que o ser humano foi feito para lidar com conflitos reais, não com dezenas de microconflitos diários. Quando tudo vira problema, nada recebe a energia adequada. Hoje vejo pessoas começarem o dia já cansadas, não porque trabalharam demais, mas porque pensaram demais no que os outros disseram, fizeram ou insinuaram. A mente já acorda no modo defensivo, preparada para responder, preparada para justificar, preparada para se proteger. Isso corrói algo fundamental: a clareza. Quando alguém vive reagindo, perde a capacidade de distinguir o que importa do que apenas faz barulho. Tudo parece urgente, tudo parece ameaça, tudo exige posição imediata. E assim nasce um tipo de cegueira moderna, a incapacidade de priorizar. Observe alguém que reage a tudo. Ele fala muito, mas pensa pouco. Decide rápido, mas ajusta mal. Está sempre ocupado, mas raramente avança. Porque reagir cria movimento, mas não cria direção. Já vi líderes perderem equipes inteiras sem uma única discussão explícita. Eles não eram agressivos, eram reativos. Comentavam tudo, corrigiam tudo, respondia a cada detalhe. As pessoas aprenderam rápido. Não valia a pena pensar profundamente, porque qualquer ideia seria imediatamente respondida, ajustada ou neutralizada. O excesso de reação mata a iniciativa ao redor. Cria um ambiente onde ninguém arrisca, onde ninguém propõe, onde todos esperam o próximo estímulo, assim como o líder. O desgaste também aparece nos relacionamentos. Casais que não sabem ficar em silêncio transformam qualquer diferença em disputa. Amigos que respondem a tudo nunca deixam o outro errar sozinho. E assim, o conflito nunca amadurece, apenas se repete. A reação constante impede o aprendizado do outro e impede o seu. Além disso, há um custo interno ainda mais profundo: a perda de autoridade interna. Quem reage a tudo passa a sentir que está sempre devendo algo ao mundo, uma resposta, uma explicação, um posicionamento, uma justificativa. A mente não descansa porque acredita que sempre há algo pendente. Vi pessoas brilhantes perderem a própria intuição porque não tinham mais silêncio interno suficiente para ouvi-la. A reação contínua cria ruído, e ruído constante mata a percepção fina. O estrategista, ao contrário, protege sua energia como um recurso escasso. Ele entende que energia gasta reagindo não estará disponível quando for realmente necessária. Em guerras humanas, no trabalho, na vida, nas relações, o momento crítico sempre chega. E quem gastou tudo reagindo a pequenas provocações chega vazio demais para agir com precisão. Por isso afirmo sem hesitar: quem reage a tudo não perde apenas controle externo, perde domínio sobre si mesmo. E quando alguém perde o domínio interno, qualquer ambiente passa a dominá-lo. O desgaste invisível não avisa, ele apenas cobra. E cobra exatamente quando você mais precisa estar inteiro. Lembro-me com clareza de um encontro que não deveria ter durado mais do que 10 minutos. Uma mesa simples, 4 pessoas, um problema técnico que precisava de ajuste, não de disputa. Tudo estava sob controle, até alguém reagir. Era um líder respeitado, competente, experiente, do tipo que costuma ser ouvido quando fala. Mas, naquele dia, algo pequeno o atravessou. Uma observação lateral.
Não foi um ataque. Não foi um desafio direto. Foi apenas uma frase mal colocada, dita sem intenção clara. O silêncio que se seguiu durou poucos segundos, e era exatamente ali que tudo poderia ter terminado. Mas ele reagiu. Não com gritos, não com agressividade. Reagiu do jeito mais comum, explicando demais. Justificou a decisão, recontou o contexto, defendeu escolhas passadas, corrigiu detalhes que ninguém havia questionado. Enquanto ele falava, algo sutil acontecia na sala. Os outros deixaram de ouvir o conteúdo e passaram a observar o comportamento. Não era mais sobre o problema técnico, era sobre ele. Quanto mais explicava, mais perdia peso. Quanto mais respondia, mais entregava controle. E quando terminou, o ambiente já não era o mesmo. Ninguém o confrontou, ninguém discordou, mas algo havia se deslocado. Eu vi aquilo acontecer muitas vezes ao longo da vida, e sempre segue o mesmo padrão. A reação rouba do homem aquilo que ele tenta proteger. Depois da reunião, aquele líder continuou ocupado. Respondeu mensagens, escreveu e-mails longos, tentou alinhar expectativas. Mas já não estava conduzindo, estava correndo atrás. Nos dias seguintes, decisões começaram a ser questionadas com mais frequência. Pequenas provocações surgiram, testes sutis, nada agressivo, apenas o ambiente sentindo até onde podia ir. Ele reagiu a todos. Cada reação parecia necessária, cada resposta parecia justificar sua posição. Mas no fundo, o que acontecia era simples. O ambiente havia aprendido como puxá-lo. Hoje, vejo esse mesmo erro acontecer em escala diária, no trabalho, nas redes, nas relações. Uma mensagem enviada fora de tom, um comentário público, uma cobrança indireta. A pessoa sente o corpo reagir antes da mente. O impulso diz: não posso deixar isso sem resposta. E ali, sem perceber, ela entrega o controle do próprio tempo, da própria energia e da própria postura. Reagir dá uma sensação momentânea de alívio. É como coçar uma ferida. Alivia no instante, piora depois. Já observei profissionais perderem oportunidades não por incompetência, mas por não saberem não responder. Cada reação os tornava previsíveis. Cada explicação criava uma nova brecha. Observe com atenção. Quem reage a tudo raramente é respeitado em silêncio. Ele é apenas monitorado. As pessoas aprendem o que dizer para provocar, quando pressionar, quanto insistir, e passam a conduzir sem parecer que estão conduzindo. O erro não está em falar, está em não saber calar. O estrategista entende que o silêncio não é ausência de ação, é contenção. É permitir que o outro se revele, que avance demais, que se exponha. Quando você reage cedo demais, interrompe esse processo. Você protege o outro do próprio excesso. Aquele líder jamais percebeu o momento exato em que perdeu o controle, porque ele não perdeu tudo de uma vez, perdeu aos poucos, a cada resposta desnecessária. E esse é o perigo. A reação constante não destrói reputações de forma explosiva. Ela desgasta lentamente, até que um dia você percebe que precisa falar cada vez mais alto para ser ouvido cada vez menos. Se isso soa familiar, não é coincidência. Quase todos já estiveram nesse lugar. O ponto de virada não é aprender a falar melhor, é aprender a suportar o silêncio, sem ansiedade. Porque quem não suporta o silêncio acaba entregando tudo, inclusive o controle. Existe um momento específico em que o controle muda de mãos. Não é visível, não é anunciado, e quase ninguém percebe quando acontece. Ele ocorre quando você responde a algo que não precisava de resposta. A partir dali, algo se estabelece silenciosamente. O ritmo deixa de ser seu. Quem dita o tempo passa a ser o estímulo externo. Uma mensagem, uma cobrança, uma provocação, uma expectativa alheia. E quanto mais rápido você responde,
mais rápido é puxado novamente. O erro não está em responder, está em responder por reflexo. Quando isso se repete, o mundo começa a te usar como referência de disponibilidade emocional. As pessoas aprendem que você sempre reage, que sempre explica, que sempre se posiciona, e passam a conduzir o jogo sem parecer que estão conduzindo. Observe um padrão simples. Quando alguém para de reagir imediatamente, o ambiente estranha. O silêncio incomoda. A ausência de resposta gera desconforto. Porque o mundo moderno foi treinado para estímulo e retorno rápido. Quem quebra esse ciclo se torna imprevisível, e imprevisibilidade é poder. Não poder agressivo, não poder barulhento, poder estrutural. Quando você não responde na hora, algo importante acontece. O outro precisa sustentar o próprio movimento. Precisa continuar sozinho. Precisa exagerar. Precisa se revelar. A maioria não sustenta. Em 2025, isso é ainda mais evidente. Vivemos cercados por urgências artificiais. Tudo parece exigir resposta imediata. Tudo se apresenta como decisivo. Tudo grita, agora. Mas urgência constante não é realidade, é ruído. Quem reage a tudo vive em estado de alerta permanente. O corpo nunca relaxa, a mente nunca silencia, e decisões passam a ser tomadas com base em tensão, não em clareza. Já quem escolhe quando responder, recupera algo raro: tempo interno. Tempo para observar, tempo para perceber padrões, tempo para entender o que realmente está em jogo e o que não está. O silêncio nesse ponto não é a ausência de ação, é uma pausa estratégica que reorganiza o campo. Quando você deixa de responder a tudo, 3 coisas mudam imediatamente. Primeiro, as provocações diminuem, não porque as pessoas ficaram melhores, mas porque perderam o retorno emocional. Segundo, sua presença ganha peso. Quando você fala menos, cada palavra custa mais e passa a ser ouvida com mais atenção. Terceiro, sua energia deixa de ser drenada por conflitos pequenos e sobra para decisões grandes. A maioria nunca chega nesse ponto porque confunde controle com o movimento. Acha que estar ativo é estar no comando. Não percebe que está apenas sendo arrastado de estímulo em estímulo. Controle não é responder rápido, é poder não responder. Não responder por medo é fuga, não responder por clareza é estratégia. Existe uma diferença enorme entre silêncio vazio e silêncio lúcido. O primeiro esconde, o segundo organiza. Quando você começa a escolher suas respostas, algo se reorganiza por dentro. A ansiedade diminui, a mente desacelera, a postura muda. Você não precisa provar nada, não precisa se defender o tempo todo, não precisa vencer discussões que não levam a lugar algum. A vida moderna oferece guerras demais, discussões acessíveis, batalhas fáceis de entrar e difíceis de abandonar. Poucos percebem que a verdadeira força está na recusa. Recusar não é perder, é preservar. Preservar energia, preservar foco, preservar lucidez. Quem reage a tudo vive cansado. Quem escolhe quando reagir, volta a conduzir. E quando você volta a conduzir, algo essencial retorna. A sensação de que a vida não está te empurrando, você está caminhando. Esse é o ponto em que o controle não precisa mais ser buscado. Ele simplesmente se estabelece. Porque no fim, quem responde a tudo não controla nada. E quem aprende a escolher o silêncio, recupera o comando mais importante de todos, o comando sobre si mesmo.